E hoje vou-te falar de uma coisa que te acompanha todos os dias e que condiciona a tua vida 100%. E vou-te resumi-la numa frase. Aquilo que tu acreditas sobre ti cria a vida que tu vives hoje. Não te acreditas? Eu vou-te repetir. Aquilo que tu acreditas sobre ti cria a vida que tu vives hoje. E tu pensas assim, mas afinal, se eu não gosto da vida que vivo, o que é que eu ando a acreditar sobre mim? É essa a pergunta que eu te faço. Porque tu recebes a vida que tu mereces, através daquilo que tu acreditas sobre ti. Se tu acreditas que não és merecedor, as tuas atitudes não vão ser merecedoras. E, portanto, a tua vida vai ser uma vida em que não há o merecimento daquilo que tu entendes que não mereces. Parece-te confuso? Não. Repara nas pessoas que têm abundância. E quando eu falo de abundância, não estou a falar de dinheiro. Estou a falar de abundância na vida. São pessoas que acreditam nelas próprias. Mas acreditam que são capazes. Acreditam que são pessoas generosas. Acreditam que são pessoas corajosas. Acreditam que são pessoas ousadas. Acreditam que são pessoas que têm a capacidade de construir, de motivar os outros, seja o que for. Seja o que for. E a pergunta é muito simples. Quem é que tu acreditas que és? Porque é isso que está aqui em causa. Porque se tu não acreditas que és grande coisa, a tua vida não vai ser grande coisa. Se tu acreditas que és merecedor de determinadas coisas, tu vais trabalhar, ter atitudes e vais atrair essas determinadas coisas. Não é atrair como a lei do segredo que ridicularizaram completamente, em que tu ficas no sofá, fazes um desenho de um Ferrari e passados uns dias alguém dá-te um Ferrari. Isso é estupidez, não é assim. Isso não tem pés na cabeça. Não, aqui trata-se de nós todos, através daquilo que acreditamos sobre nós mesmos, emanamos uma energia. Emanamos uma vibração. Porque a vida é composta por energia e é composta por vibrações, que são os átomos. E, portanto, há uma lei da física aqui no meio, é que os mesmos átomos atraem-se. E se eu acredito numa determinada coisa em relação a mim, eu vou atrair não só pessoas iguais a mim, como vou atrair situações que vêm de encontro àquilo que eu acredito sobre mim. Por isso é que é importante, para mudar isto tudo, que eu acredite outras coisas sobre mim. Mas aqui não se trata pura e simplesmente de inventar. Vou acreditar que sou um cantor. Vou acreditar... Não, não é isso. Porque aquilo que tu acreditas sobre ti hoje foi condicionado por aquilo que tu viveste lá atrás, na tua infância. E eu insisto sobre isto. Então o que é que tu tens que fazer? Tens que começar a trabalhar as visões, as crenças negativas que tu tens sobre ti. Quando tu dizes a ti próprio, isso eu não sou capaz. Eu sou tímido. Eu sou preguiçoso. Eu não tenho jeito para isto. Eu não tenho jeito. Porquê que tu dizes isso? Tu não podes partir de um princípio pura e simplesmente sem teres uma explicação. Então procura a explicação. E é que se não tem explicação, a explicação é bem clara. Ela é inconsciente. Então ela está lá atrás. E tu tens, efetivamente, que ir lá atrás perceber porque é que eu não me sinto capaz de fazer isto. Porque é que eu tenho tanto medo de perder. Porque é que eu tenho tanta resistência ao amor. Porque tudo isso, uma vez trabalhado, tu entendes. E quando tu entendes, tu passas a acreditar em algo diferente. E quando tu acreditas em algo diferente, mais benéfico para ti, mais condizente com quem tu és em liberdade, naturalmente que tu vais atrair coisas idênticas. Pessoas, situações, acontecimentos, exatamente da mesma energia. Isto é tão simples. Só tens é que educar o teu cérebro. Porque o teu cérebro é extremamente teimoso. E quando está a acreditar numa coisa há anos,
ele não vai mudar de um dia para o outro. Ele vai ser preciso ser trabalhado através de uma insistência e, sobretudo, uma clarividência e uma consciência tua de que, de facto, tu acreditas em coisas diferentes. Porque, senão, estás sempre a cair no mesmo. Repara na vida aquelas pessoas que repetem padrões. Por mais que tentem mudar, repetem padrões. Porque, no fundo, aquilo que elas acreditam sobre elas é exatamente o reflexo daquilo que elas recebem. Portanto, se tu queres uma vida diferente, não é mudar os pensamentos. Porque se tu acreditas numa coisa, tu começas a mudar os pensamentos, mas não muda o que é que tu és. É trabalhares, entenderes porque é que tu pensas essa coisa menos boa sobre ti, porque é que tu achas que não és merecedor. Trabalhar, ir ver a origem onde é que isso está. Isto está sempre lá atrás. E quando tu percebes essa origem, tu aí sim podes muito mais facilmente trabalhar e perceber que afinal tu és merecedor de muito mais. Eu fiz esse trabalho e não sou mais do que tu, mas eu comecei a perceber que a vida que eu atraía não me agradava e, sobretudo, a ideia que eu tinha de mim era muito limitada. E quando eu digo limitada, não é no sentido da comparação, era limitada para comigo. Porque eu achava-me injustiçado com as coisas que a vida me dava. Então eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada, porque eu não era aquela vida. Mas, na verdade, eu acreditava que eu era aquela vida e merecia aquela vida. Só que, inconscientemente, são coisas extremamente difíceis de trabalhar. Conscientemente eu dizia, eu não mereço esta vida. Só me acontecem problemas. Porque na minha mente, no meu inconsciente, estava lá uma crença de que eu não merecia mais do que aquilo. Isto é tão simples. Então, por isso é que eu aconselho às pessoas e digo, todas as pessoas deviam fazer terapia. Porque há situações destas que são tão difíceis de detectar que sozinhos nós não conseguimos. Eu próprio faço terapia. Porque eu entendi a dada altura da minha vida que tinha atingido um ponto em que eu só conseguiria avançar com a ajuda de alguém profissional. Porque senão eu não sairia dali. E isto é fazer de nós menos? Não. Procurar um terapeuta é... Tu, quando procuras um médico porque tens uma infecção, uma inflamação, ninguém te diz nada. Aqui é a mesma coisa, é um preconceito. Ter um terapeuta, alguém a quem nós falamos dos nossos problemas, das nossas dúvidas, dos nossos traumas, e nos elucida de tal maneira que o resto fazemos nós, porque não é só aquela hora que estamos com o terapeuta que vai mudar a nossa vida. Vai ajudar, mas o que realmente muda a nossa vida é nós pormos em prática aquilo que vamos ouvir ali. É nós encararmos a vida com força. É nós deixarmos de ter medo de descobrir quem é que nós somos. Para depois, quando nós descobrimos quem é que nós somos, nós percebemos aquilo em que acreditamos. E aí, ao mostrarmos ao mundo, no fundo, através da vibração, aquilo em que acreditamos e aquilo em que merecemos, pois naturalmente que a nossa vida vai mudar. As nossas atitudes vão mudar. Porque se eu acredito numa coisa, eu tenho uma determinada atitude. Se eu acredito noutra, eu tenho uma outra atitude. E isto vai originar consequências diferentes. E aí sim, a tua vida começa a ser mais coincidente com quem tu realmente és. Pensa bem sobre estas palavras que eu te estou a dizer. Porque quando eu compreendi esta situação, entre outras, obviamente, eu comecei a ver a minha vida a mudar, porque eu comecei a acreditar noutras coisas, não só do mundo, mas também de mim mesmo. Eu comecei a perceber que eu era merecedor de uma vida diferente, porque eu pensava de forma diferente sobre mim. E se eu consegui, tu também vais conseguir. Por isso, se a tua vida não te agrada, é porque aquilo que tu pensas sobre ti não é grande coisa. Medita sobre estas palavras e começa
a acreditar que de facto tu tens um potencial muito grande que inconscientemente não consegues aceder e que tens de ter consciência dele. Se não consegues sozinho, procura ajuda. Não há vergonha nenhuma em procurar ajuda. Hoje em dia, cada vez mais, ainda que as pessoas não admitam, as pessoas procuram ajuda. E essa ajuda vai ajudar-te a descobrir um mundo completamente diferente. Porque vais ter uma visão de ti diferente que vai criar um mundo diferente. Um mundo mais à imagem daquilo que tu realmente queres viver. E não aquilo que tens vivido até hoje. Pensa bem sobre isto. Muito bem, se gostaste deste vídeo, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, não te esqueças de clicar no sininho em todas as notificações para seres notificado de cada vez que eu publicar um vídeo e, por que não, dá uma olhada nos meus livros. Já vou em 16 livros sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e textos motivadores, textos realistas sobre o que é a vida, para que tu possas efetivamente também, com esse complemento, começares a acreditar mais no teu valor e na capacidade de construir uma vida que tu mereces mais do que ninguém. Pensa bem sobre isso. Um grande abraço para ti.